Olá a todos que estão acompanhando essa série de entrevistas que o Trânsito Manaus está proporcionando, está promovendo para você conhecer um pouco mais sobre as propostas dos candidatos ao governo do estado do Amazonas. Hoje estaremos com Herbert Amazonas, 53 anos, casado, servidor público. Ele está na disputa do governo do estado do Amazonas pelo PSTU e seu vice é o Gilberto Vasconcelos. Me chamo Luiz Eduardo Leal e como nas eleições de 2012 nós estamos entrevistando todos os candidatos a aquele cargo executivo, governo, prefeitura, e com uma estratégia de quem for o vencedor a gente acompanhar a evolução do que ele está falando aqui para você. Se você quiser ver outras entrevistas, as de 2012 e as que a gente está realizando agora para 2014, acesse youtube.com/Trânsito Manaus. Tudo bom, Herbert? Tudo bom, Luiz. Muito bom. Herbert, vamos conversar um pouquinho então sobre dois temas que nós temos maior relevância, que é trânsito e transporte. Uma pesquisa realizada pelo Fórum de Líderes Jovens do Amazonas concluiu que o trânsito é a segundo maior problema da capital do Amazonas. Uma outra pesquisa realizada pela Audiência do Trânsito Manaus concluiu que 60% das pessoas responderam que a educação é o maior problema da cidade de Manaus. Além disso, a gente vê que existem outras medidas relacionadas ao Detran, já que estamos falando sobre o governo estadual. Que medidas que você tem em mente para agilizar, modernizar e expandir a atuação do Detran, tanto na capital quanto no interior? Além disso, você pretende reforçar as aplicações da lei seca e de outras medidas educativas no Detran, na capital? Certo, Luiz. Eu sou o Herbert, né? Amazonas, candidato pelo PSTU. A gente quer, a princípio, agradecer aí o convite para a gente apresentar nossas propostas que o PSTU pensa, e no decorrer aí do programa nós vamos apresentar a nível nacional também. Nós temos nossa candidatura, companheiro metalúrgico, dirigindo a nossa central sindical, CSP com Lutas, chamado Zé Maria. Também o Zé Maria tem a responsabilidade de apresentar o plano de governo a nível nacional, né? E a nossa candidatura está espalhada na maioria dos estados. Apesar de a gente ser um partido novo e pequeno, nós temos candidatura em vários cantos do nosso país. E aqui em Manaus eu fiquei com essa tarefa, mais uma vez, né, de fazer esse debate. Esse é um problema sério, a questão da mobilidade urbana, né, da estruturação da nossa cidade. No período que há a evolução e o desenvolvimento do nosso estado, dá para a gente ver, por exemplo, de 80 até 2014, que houve assim um crescimento muito grande, né, do nosso estado, né? Houve um inchaço assim, desordenado. Você tem, por exemplo, um Amazonas, e pegando uma das cidades, dos 62 municípios, pegando Manaus, você vê que há uma crescida, um desenvolvimento assim, desproporcional, né? Por fora, por exemplo, do poder público, né? Por fora do braço e das mãos, né, pensada, elaborada do Estado, tanto do governo do Estado como da Prefeitura. E no decorrer dessa construção, desse desenvolvimento do Estado, são as próprias comunidades, as próprias pessoas que ocuparam as terras, que criaram seus próprios bairros, né, que criaram a urbanização, que criaram a infraestrutura desses locais. Então hoje nós temos um estado e uma cidade, que é a sede, completamente sem um plano diretor sendo aplicado, né? Sem uma política que possa administrar e organizar, certo, as vias públicas da melhor maneira possível. E nós temos, por exemplo, um órgão público, por exemplo, o Detran, que a gente vê hoje é uma máquina de coleta de dinheiro, na verdade, né? O que ele faz é só já controlar e administrar o que já existe,
né? Não tem, você vê que não tem algo de novo, né? O desenvolvimento, um boom, quase 700 mil carros nós temos, né? E não houve um planejamento, uma política que pudesse, vamos dizer assim, ampliar, crescer, construir mais vias para poder você fazer essa locomoção mais rápido, com qualidade, né? Nós temos, por exemplo, um transporte coletivo também que, conforme os bairros iam crescendo desordenadamente, né, a própria população ia criando também as linhas de ônibus ausente de uma política tanto municipal como política estadual, né? E o Detran é fruto também desse processo desordenado, uma empresa, certo, que ela vem para atender as necessidades que já existem, não vem para pensar e elaborar uma política que possa administrar da melhor maneira a locomoção das pessoas do ir e vir, né? Então, nós temos uma empresa que poderia prestar esse serviço já com um plano, né, para que pudesse desenvolver a nossa cidade. Nós temos hoje uma metrópole, né, que deveria já ter sido pensada para que você pudesse administrar da melhor maneira possível. Nós temos um trânsito caótico hoje, sem um planejamento, né? Na eleição passada nós já fizemos um debate discutindo sobre esses problemas, da falta de infraestrutura, asfaltamento, a questão dos buracos da rua, os meios fios. Nós não temos essa cidade assim pensada e elaborada. As ciclovias, né, que a gente fez essa discussão, e você vê que de lá para cá não há uma evolução para você ir revertendo, né, esse déficit da infraestrutura, né? Então, os engarrafamentos, cada vez eles aumentam mais. O que é que a gente pensa para a gente solucionar de imediato, assim, quase o imediato a um prazo médio? Nós precisamos hoje ter um transporte público de qualidade. Nós temos que ter hoje, por exemplo, nós temos condições de ter trem. É necessário a gente ter um transporte de massa que possa locomover 200, 300, 100, 150 mil pessoas por dia, certo? Então, com um governo oferecendo esse tipo de locomoção, as pessoas não teriam necessidade de estar se locomovendo para o seu trabalho com o seu automóvel, com o seu carro, né? O que aconteceria? Nós teríamos que ter um transporte público de qualidade, rápido, pontual, né, e barato, certo? Mas aí nós precisaríamos ter a força-tarefa para poder ter um Estado com esse serviço público bem oferecido para a população. Então nós teríamos de ter investimento da Prefeitura, do Governo do Estado e do Governo Federal. Só assim, com essa força-tarefa, você poderia, em 2, 3, 4 anos, estar concluindo uma obra dessa que poderia dar qualidade de vida para o nosso Estado, né? Poderia dar condições e folgaria também o trânsito, né? Então isso dá qualidade de vida para as pessoas, né? Então uma das propostas é que esse transporte público ele seja estatal, certo? Administrado pelo governo, os trabalhadores sejam funcionários públicos, treinado para atender as pessoas da melhor maneira possível, com qualidade no atendimento, coisa que não é dessa forma hoje, não acontece isso, né? Então, todo um processo também, como você falou da questão educativa, de todo um processo de você oferecer esses serviços com os trabalhadores treinados, preparados, certo? Para que ele possa oferecer esse serviço para a população. E aí sim, aí nós teríamos que ter
um departamento que trata do trânsito, que no caso é o Detran, certo? Também enquadrada nessas novas normas regulamentadoras, nesses novos procedimentos de atendimento e de acompanhamento do trânsito no nosso estado, né? Que tem várias cidades que já precisam de uma intervenção imediata do Estado, do poder público, porque também houve o crescimento em algumas cidades da locomoção das pessoas. Os automóveis, a bicicleta, as motocicletas são mais utilizadas hoje, porque também em algumas cidades do interior também cresceram, né? Então não existe isso. Por quê? Não há uma política pública voltada para atender esses serviços, porque esse é um serviço de domínio e responsabilidade do governo do Estado, certo? Então não há um departamento que se preocupe, que discuta e que tenha projetos que possa inverter hoje essa lógica tão caótica que existe no nosso estado, né? Então tem todo um processo que eu vejo assim um pouco assim de médio a longo prazo para que você possa ir respondendo, né? Então a gente pensa assim, Luiz, se tiver de desapropriar alguma moradia para a gente poder enlarguecer, meter um metrô de superfície, certo? O governo da gente nós vamos fazer, certo? Por quê? Porque nós temos de pensar em como você vai ter uma cidade para daqui a 50 anos, cara. Nós não temos hoje um conjunto de políticas que possa dizer como vai ser, certo, a nossa cidade daqui a 4 anos. Porque ela não funciona assim hoje. Se você pegar de 82, do Gilberto Mestrinho ao José Melo, você não vê investimentos direcionados mesmo para uma política urbana, certo? Um plano de obras públicas que possam atender o saneamento básico, a rede de esgoto, os meios-fios, né? A questão das sinalizações. A nossa cidade, até hoje, ela é carente de sinalização, né? Então não houve uma preocupação de você pensar uma cidade para tipo assim 20, 30, 40, 50 anos, né? Ela veio se desenvolvendo ao bel prazer de cada governo que passou e fazia o remendo que achava melhor, né? E por outro lado também os espaços urbanos que nós temos, eles são mais pensados pelos capitalistas, eles são mais pensados na utilização para eles obterem o lucro, certo? É o dono da construtora, da imobiliária que constrói um prédio e naquele pedacinho ali ele faz um mundinho dele mais legalzinho e tal, né? Então não há uma política pública que pense de conjunto, certo? Então o que é que nós pensamos para a gente reverter? Sobre a questão do transporte, a gente pensa, como eu já falei, investir maciçamente. Nós temos duas formas de tentar resolver o problema da locomoção em massa das pessoas. Nós podemos utilizar a linha férrea, que é o trem, que para nós seria um veículo e um investimento que daria a possibilidade do Estado responder mais agilmente para que você pudesse construir esse modal da locomoção, certo? E um metrô também de superfície, que você teria condições de locomover quantidades enormes de pessoas, né? Então, com essas empresas sendo administradas por nós, pelo Estado, pelo Conselho de Transporte Público, onde a gente poderia pegar, por exemplo, chamar os sindicatos, chamar os trabalhadores, as pessoas envolvidas no transporte, né? O Detran teria que também ter uma reciclada nessa empresa para prestar um serviço de melhor qualidade, que hoje deixa a desejar, certo? Hoje nós temos vários recursos da tecnologia que poderiam ser
utilizada, campanhas educativas, como eu já falei, na grade curricular das nossas crianças, da nossa juventude, né? O trabalhador concursado, preparado, para que pudesse, certo, ter o atendimento. Por outro lado, também, nós teríamos que ter uma campanha educativa do próprio Estado, certo? Em vez do Estado estar fazendo gastos com propagandas do governador ou dos parlamentares deles, né, utilizaria esse dinheiro para a gente investir na educação, certo? Na informação, né? Desenvolver aonde essas informações e essas propagandas educativas alcançassem os demais municípios da nossa cidade. Okay. Já presenciamos várias discussões sobre quem teria a atribuição da manutenção da malha viária do Distrito Industrial. O que o seu governo pretende para resolver definitivamente o problema do tráfego na região, tendo em vista que o comprometimento da mobilidade urbana dos trabalhadores e das cargas interfere diretamente na produtividade do polo e da economia do Estado? Como a gente falou, nós discutimos a falta de projeto. Por exemplo, hoje, aquele volume de carretas, de ônibus, que fazem a locomoção do fluxo, tanto de carga quanto dos trabalhadores, nós teríamos que ter um novo direcionamento e um novo deslocamento dali. A nossa cidade é uma ilha, certo? Então nós teríamos possibilidade de utilizar esse espaço, certo? Afastando esse trânsito pesado para um anel mais por fora dos bairros, das grandes movimentações do trânsito, para você poder resolver já de imediato a questão da locomoção, certo? E com a questão também de você ter um transporte também de qualidade, um transporte que faça a locomoção de massa de pessoas, muitos trabalhadores iriam deixar até de utilizar o transporte da empresa para usar um transporte desse que chegaria mais rápido em casa, mais seguro, com qualidade. A outra é a questão da jurisdição, que é a administração da malha viária. Ela é governo federal ali, certo? Então, o Ministério do Transporte, ele teria que ter sob sua responsabilidade a administração e prestar o serviço público adequado ali para o Distrito Industrial. Os últimos anos, a gente vê assim um empurra de responsabilidade, certo? Por outro lado, a nossa candidatura é uma candidatura que defende os interesses da classe trabalhadora. A minha opinião particular é que, independente da responsabilidade, se é do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, os empresários do Distrito Industrial, eles acumulam riquezas gigantescas, certo? Cara, e não tem uma responsabilidade social com o nosso Estado. É tipo aquela história, tá aqui, eu estou dando esse emprego aí de péssima qualidade, de péssimo salário, e já estou fazendo muito. Não é assim, certo? Não é só a responsabilidade de trazer o emprego para a gente e deixar o imposto aqui e levar uma quantia exorbitante de riquezas que é produzida aqui pelo nosso trabalhador. Mas você não vê a preocupação deles de chegar no sindicato que eles dirigem, o sindicato patronal, e dizer: vamos asfaltar aqui as principais ruas que nós temos com problema. Você não vê essa preocupação dos empresários do polo industrial, que poderia muito bem fazer isso, não ia arranhar em nada, certo, o faturamento deles anual, né? Então, eu, governador, certo, o partido tem política para chamá-los, para discutir a manutenção e a administração do setor. Mas a gente precisa também fazer uma discussão com o governo federal, certo?
Porque já que tem a sua atribuição, o que está acontecendo? Por que não cumpre com a sua tarefa? Verdade. Certo? Então, nós temos de colocar o nosso cargo de governador, certo? Para fazer esse debate de responsabilidade, né? E também não custa nada. Se o setor dinâmico, o polo da pujança, de todo o valor econômico que sai daqui, certo? Então nós temos de fazer uma discussão, chamar a prefeitura, chamar os empresários, chamar o Ministério do Transporte, para que você faça uma força-tarefa e deixe bem claro a responsabilidade de como aquele setor tem de ser administrado, por quem, de que maneira, né? Então falta iniciativa política. Aí você vê que fica aquele jogo de empurra-empurra. Não é a prefeitura, não é o governo do estado, é o governo federal, é a culpa da Dilma, é a culpa não sei de quem. E aí vai o enroleixo. E os buracos ficam lá, cara. Certo? O meu cárter do meu carro, há uns 2 meses eu não vi, eu bati e estourou. E aí você vai reclamar para quê? Certo? Então é um prejuízo, as pessoas já começam a ter prejuízo por causa da falta de política pública para poder administrar, certo? Um bem que é para todo mundo, mas ninguém quer se responsabilizar por ele. Nós faríamos isso, nós faríamos essa discussão. Se nem o governo federal responder, nem a prefeitura municipal, nem os empresários, eu vou lá e mando asfaltar, certo? E depois a gente vai discutindo para ver aonde que vai dar essa discussão. Mas eu acho que o problema, de imediato, é mandar tampar os buracos, é manter a infraestrutura da cidade, né? Então nós faríamos isso. Tenho certeza que ninguém ia morrer por causa disso, mas eu ia fazer uma discussão bem firme com eles para discutir de verdade a responsabilidade. Muito bom. Temos poucas rodovias estaduais no Amazonas, em grande parte devido à vocação hidroviária do nosso estado. Você se compromete em dar continuidade às obras de ampliação da M070 e a sinalização da 258, que é para Novo Airão? Tem em mente a duplicação e manutenção de outras rodovias estaduais, como por exemplo a M010? E algo que a gente vem discutindo desde da inauguração da ponte de Iranduba. Será que teremos mais pontes de grande extensão, como por exemplo ligando Manaus ao Careiro? Certo. A nossa cidade é uma ilha, a nossa locomoção para fora do nosso estado, ela se dá através da hidrovia ou aéreo. É esses 2 modais que nós podemos utilizar como rota de saída da nossa cidade. Há uma disputa, uma polêmica na BR-319, certo? As ONGs que ganham dinheiro com isso, os ambientalistas, que fazem uma guerra, questão do impacto ambiental, sobre a BR-319. Nós temos a preocupação de interligar o nosso estado, certo? Com o resto do país. E essa estrada, para nós, ela é a mais importante, certo? Porque você sai da prisão que é você ter de utilizar ou o barco ou o avião, certo? Então, para nós, a prioridade seria a gente interligar o nosso estado com o restante do país. Então, a nossa prioridade seria a BR-319. As demais rodovias e pontes que precisam ser feitas, que o volume de recursos ele é muito menor, certo? Nós faríamos todo o possível, certo? Para que a gente pudesse dar o mais rápido possível e atendendo e avançando os trabalhos, por exemplo, que estão atrasados há bastante tempo, né? Porque a gente pensa assim, por exemplo, a questão do transporte do nosso estado, ele parece que ele não tem a preocupação. Nós temos uma logística nos demais municípios muito arcaica. Nós não temos os portos,
com um desenvolvimento tecnológico que atenda o desenvolvimento de determinados municípios. Nós não temos aeroportos, certo? Para que possa você fazer a locomoção mais rápida. Nós não temos frotas aéreas para poder cobrir a locomoção no nosso estado o mais rápido possível, né? Então, por que nós temos esse déficit de investimentos? Os governos que passaram, eles se prenderam muito na questão da Zona Franca de Manaus, certo? E o que acontece? As cidades do interior, elas ficaram abandonadas. Hoje nós temos várias cidades aí que não têm a mínima condição de infraestrutura. Nós achamos que temos que ter hoje uma política que alavanque aí no estado e nas demais cidades, as principais, que são mais visitadas, que tem mais turista visitando, tirar algumas como prioridade, mas nós não podemos abandonar as outras, porque não vai turista, né? Porque lá moram pessoas que precisam de asfalto, que precisam da rede sanitária, que precisam de esgoto, que precisam de meio-fio, certo? Então há esse abandono pela falta, assim, de uma visão de proporcionar qualidade de vida para as pessoas. Um negócio interessante, eu sou daqui de Manaus, eu nasci aqui no centro da cidade, e eu vejo, por exemplo, o governador, ele vem de um barquinho aí, o Melo, vem mostrando que ele veio menino pobre lá do interior. Hoje, para o cara vir do interior, ele precisa ser de uma família que tenha mais ou menos as condições financeiras para trazer ele para cá. Agora imagina quando ele chegou há 30, 40 anos, 50 anos atrás. Vinha para cá porque teve condições, porque a família tinha condições de manter ele aqui. Mas mesmo assim, por exemplo, ele veio aqui, se deu bem, mas se voltar lá, na cidade dele, vai estar do mesmo jeito do que ele deixou há 50 anos atrás. Já foi governo, certo? Já viveu esse tempo todo na máquina pública, mas não teve política lá para pensar o desenvolvimento de lá de onde ele veio. Ele fez a sua própria revolução particular, certo? E o povo dele ficou abandonado lá, os irmãos dele, caboclo lá do interior, como eles gostam de chamar, as pessoas que moram no interior de caboclo, ficou abandonado. Então, Luiz, o que a gente precisa tirar de concreto dessa discussão? Que as pessoas que passaram, do Gilberto Mestrinho até o Rojo Melo, eles pensaram o Amazonas para Manaus, certo? Eles pensaram a Zona Franca para Manaus. Eles pensaram a Zona Franca para os amigos deles. Eles pensaram a Zona Franca para os amigos deles ricos. Tanto é que na eleição passada, não sei se foi com você que eu comentei, que nós temos 2 Amazonas, certo? O Amazonas dos condomínios de luxo, e nós temos o Amazonas das favelas, do abandono, da falta de investimento público, da falta de moradia, de casa popular decente, né? Então, não teve política que pensasse, certo, a locomoção tanto da capital, da cidade de Manaus, para a gente se interligar com o restante do país, que seria a BR-319. Então, nós queremos investir no mais rápido possível e concluir esses trabalhos, independente de governo federal, inclusive. Certo. Porque se depender dele, está em um abandono, né? Então nós não podemos virar prisioneiro na nossa cidade, sem poder se locomover, certo? Porque o governo federal não investe e retoma as obras da cidade, né? Então nós precisamos ter essa estrada, para nós ela é de grande prioridade. Perfeito. Foi falado sobre 2 pontos, que é a nossa próxima pergunta. O transporte hidroviário é o meio de locomoção mais comum no Amazonas, que possui terminais hidroviários em 5 cidades, respeitando a sua especificidade, mas seriam Boca do Acre, Itacoatiara, Parintins, Huaitá e Manaus, sendo esse último privatizado. Parintins, Coari, Irunepé, Lábrea, Tefé contam com aeroportos regionais. Tabatinga e Manaus
levando em consideração Tabatinga, a questão do exército, pode-se considerar aeroportos internacionais para a região. E a gente vê que Manaus só perde para Viracopos e para Guarulhos em questão de movimentação de carga no nosso aeroporto. Na questão do aeroporto, apesar de não ter sido concluído totalmente, ele tem realmente algo de melhoria, ao contrário do nosso porto. Nosso porto privatizado, conhecido como Rodway, ele não teve realmente uma característica de melhoria para a Copa do Mundo. Pensando nesses dois locais, qual que é o papel desses dois locais, aeroporto e porto, para o desenvolvimento do Amazonas? E você pensa em aumentar algum porto ou algum aeroporto em uma outra região do nosso estado? Como eu falei para você, nós precisamos ter claro o que é mais viável para que as pessoas possam ter esses serviços públicos, né? Então tem alguns polos que eles são de prioridade, né? De escoamento, de produção, essas coisas todas. Agora deixa eu te dar um dado interessante. Até antes da Copa, certo? O nosso aeroporto, a rodoviária de Campinas, era melhor do que o nosso aeroporto aqui. Uma rodoviária de uma cidade que é do tamanho de Manaus, uma cidade paulista, né? Então, para você ver que as políticas públicas, praticamente de grande porte, de grande investimento, nenhuma foi pensada pelos governantes, certo? A ampliação, por exemplo, do aeroporto foi fruto do processo da Copa que iria acontecer aqui. Se você pegar o projeto de qualquer um candidato que passou nesses períodos eleitorais, não tinha nenhuma discussão de melhoria do aeroporto de Manaus, né? E a gente que anda em outras cidades, por exemplo, a gente via que o nosso aeroporto, apesar do volume de embarque, desembarque, de carga e descarga, ele não correspondia, certo, a esse volume de movimentação ali. Então foi preciso vir a Copa do Mundo para cá, para poder fazer os investimentos, porque senão os governos iam passar vergonha. Se você fosse comparar, né, com outros aeroportos. Então, nós achamos o seguinte, que nós precisamos priorizar, como eu te falei, nós precisamos priorizar os aeroportos em alguns interiores, né? Tem interior que nem aeroporto tem, né? Então nós temos de ter uma política que faça esse levantamento, que você discuta com a cidade, chame o prefeito, converse com ele, chame a população, aonde a gente pode, da melhor maneira, ir solucionando esses problemas. A questão do porto, dos portos que tem hoje nas cidades. Cara, o negócio tipo assim, se você pegar um cara que chegou há 100 anos atrás aqui e desembarcou no porto, não houve a menor diferença do tempo, né, para hoje os serviços que nós temos, né? Entregue um patrimônio tombado praticamente, que são as docas aí, um negócio lindíssimo ali, certo? Foi entregue para iniciativa privada, certo? Há um subjúdice ali, há uma pendência jurídica ali sobre a questão privada e a questão pública, né? E ali parou aquilo, né? Ficou parado esse serviço público ali sem desenvolver nada. Nós temos toda aquela área da beira do rio ali, que a gente poderia fazer ali um puta espaço turístico, né? Seria tipo assim, um cartão postal à frente da nossa cidade, que hoje, se você observar, nossa cidade é de costa para o rio. Né? Por quê? Por causa da infraestrutura.
as pessoas não têm na sua casa uma cisterna para coletar, né, os resíduos, certo? Então a cidade ela ficou de costa para o rio. Nós temos de inverter isso também, certo? Nós temos de mudar essa paisagem, né? Então a gente poderia ali fazer um cartão postal da nossa cidade e utilizar esse porto da melhor maneira possível, aquela orla toda ali, certo? Fazer ali uma grande atracagem ali de barco, mas com qualidade, com investimento público que desse assim uma visão, certo? Turística e ao mesmo tempo pudesse atender o desenvolvimento do nosso estado, porque boa parte das pessoas hoje das outras cidades se locomovem via hidrovia mesmo, não tem outro modal para eles, né? E aí nós temos a preocupação não só com isso, cara, as frotas dos barcos também, há uma defasagem nessas frotas, né? Você vê, vira e mexe tem acidente com as embarcações, o Estado tem de ter uma preocupação maior, tem de cobrar mais da Marinha que é responsável por esse serviço, tem de se preocupar em onde houver possibilidade do Estado também oferecer um serviço público para baratear e dar qualidade também de vida e segurança para os passageiros. Nós iremos fazer isso, nós temos a preocupação de ter esses serviços públicos na mão, administrado pelos trabalhadores e pelo Estado. Não entregar para a iniciativa privada, como hoje está o porto, e você vê que está ali um abandono. É o nosso bem público que há na boca das pessoas, por exemplo, o neoliberalismo fala muito que o Estado, né, é irresponsável na administração e que precisa entregar para a iniciativa privada para poder administrar melhor. O porto é contraditório essa afirmação. Está lá na mão do empresário, o empresário não consegue responder a esse serviço, né, que ele acaba sendo um serviço público, mas sendo apropriado pela iniciativa privada e que não atende às necessidades do nosso Estado, né? Então nós queremos inverter essa lógica, nós queremos que o porto seja administrado pelo Estado para a gente poder fazer essas obras que darão outra qualidade de vida, tanto na questão turística, como quem ali precisa dela, certo? Perfeito. Então nós temos essas condições de fazer e um governo nosso, nós vamos trabalhar da melhor maneira para que isso seja uma intervenção rápida, porque essa pendência aí jurídica já rola há algum tempo, e tem de sanar isso aí o mais rápido possível. Muito bom. Iremos entrar na última pergunta, Herbert, que não tem tanto a ver com trânsito e transporte, não diretamente, indiretamente sim, que é sobre a Zona Franca. A gente já vai falando um pouquinho sobre ao longo dessa conversa, mas a gente vai focar um pouco diferente essa pergunta. Dentro de 50 anos, 59 para mais exato, deverá encerrar o atual prazo de prorrogação da Zona Franca de Manaus. Como você enxerga, de forma resumida, o Amazonas em 2073? O prazo que deram para que a gente pudesse ter uma outra matriz econômica de 50 anos, se continuar no mesmo ritmo desses 32, Luiz, daqui a 50 anos vai ser um caos. Porque, veja bem, do Eduardo Ribeiro do século retrasado, que teve a pujança do cultivo da borracha, a nossa cidade foi uma cidade muito rica, mas quando terminou esse ciclo, certo, terminou a vida das pessoas que não eram os barões da borracha. Ficou o caos e a miséria no nosso estado, certo? Segue a mesma lógica hoje. Por exemplo, a Zona Franca já completou 42 anos. Se não tivesse feito a prorrogação e as fábricas tivessem ido embora, o que teria restado aqui? O caos. Mais uma vez. Sabe por quê? É um negócio interessante. A burguesia, o empresariado daqui, o Baré,
ele não teve, certo, a capacidade de pensar uma alternativa econômica para o nosso estado, certo? Então veja bem, a Zona Franca, a matriz, os produtos, os insumos, nada é retirado. Na verdade, algumas são só montagens, né, maquilagem, né? Então não houve um investimento de você pensar, bem, isso vai acabar, nós temos de desenvolver indústrias que possam, certo, gradativamente ir dando condições para quando esse modelo ele esgotar, ele não houver possibilidade de continuidade, certo? Nós não vamos sentir muito, porque nós temos uma outra matriz econômica que possa substituir a Zona Franca. Não foi pensado. Não pensado isso, certo? E não tem projeto nem para daqui a 50 anos sobre o que fazer, certo? Não foi pensado, certo? Nem a médio, nem a médio, nem a longo prazo, né? Então o que é que nós achamos? Nós pensamos que nós temos de ter um alto investimento em indústria de base. Para você ter uma ideia na questão aqui, por exemplo, o abastecimento da nossa cidade, 90% do abastecimento da nossa cidade vem de fora. Nós comemos tambaqui importado, né? Então, o que seria uma indústria de base? Nós temos condições de ter um grande terminal pesqueiro e uma indústria de pesca. E nós podemos cobrir, Luiz, toda a América Latina, cara, com alimento. Nós somos a maior reserva de água doce que existe hoje no nosso país e no planeta. Essa riqueza é nossa, está aqui com a gente, certo? Mas não tem política pública. Sabe por que não tem política pública? Porque os governos, eles são dirigidos, certo, pelas multinacionais. As multinacionais não querem que nós tenhamos indústrias de base, certo? Aqui nós temos esse minério que pode dar uma alavancada na economia como o nióbio. O Canadá não tem 2% do nióbio, 90% desse produto está aqui. E os caras, parte da economia deles é transformando a indústria utilizando o nióbio, certo? Então, porque os governantes, eles são burros, eles não pensam, eles não têm capacidade. Não, não é isso. Todos são homens inteligentíssimos, certo? O problema é que para governar você tem de saber que lado você vai governar. Você tem de ter lado, certo? Então, qual é o lado hoje das pessoas que governam a gente? É o lado do empresariado, é o lado, certo, do ganhar dinheiro fácil, é o lado de que se é o seguinte, a Zona Franca acabar amanhã, eles estão tudo ricos, vão embora, mas os que vão ficar aqui vão penar. Então nós queremos inverter também essa lógica do funcionamento. Então nós pensamos que nós temos já, certo, investir na industrialização do nosso estado. Quando eu digo nosso estado, não é Manaus. Eu penso, certo, que a gente possa distribuir fábricas, né, a indústria do pescado em várias cidades do nosso estado. Por quê? Porque você daria condições dos trabalhadores, da população de outras cidades se fixarem na cidade, certo? Ter emprego, ter qualidade de vida, ter salário decente e pudesse ter como sobreviver da melhor maneira possível. Então não tem essa política hoje pensada, elaborada para daqui a 50 anos, certo? Tem um escritor aí amazonense, que é o Benchimol, que ele escreveu um livro que ele faz uma coletânea de todos os recursos minerais, da fauna, da flora, e ele dá a sugestão do desenvolvimento para o nosso estado e tudo. Está empoeirado em algum canto esse livro aí, que ele não é utilizado. É por causa daquela história, os caras têm lado. Então, a opção deles, certo, é governar, é ser o gerente das indústrias aqui. Por outro lado, essa indústria coleta um recurso muito grande. Um dado interessante, só de incentivos fiscais, em 2013, o Estado repassou 5 bilhões, só de ICMS, 5 bilhões. Você sabe, Luiz, quanto foi a folha de pagamento
dos trabalhadores do Distrito Industrial, 2%, 2 bilhões foi gasto no Distrito Industrial com os trabalhadores em folha de pagamento. Olha essa lógica como é perversa. Que 5 bilhões entrega para o patrão, para o empresário, como incentivo fiscal, e o empresário deixa de uma grande produção de 90 bilhões, certo? 2 bilhões. Se o governo tirasse desses 5 bilhões, certo? 2 bilhões aumentaria em 100% esse salário aqui, não mexeria em 1 centavo do lucro do patrão lá, o que abaixaria só o incentivo fiscais, que eles deixariam de receber menos 2 bilhões. E você teria o salário do trabalhador dobrado, né? Então, não existe essa política, porque tem lá, quem governa a gente, certo? A opção deles é governar para os ricos, poderosos, as multinacionais. A outra questão dos trabalhadores, que eu quero deixar bem clara. Nós temos, cara, um exército de lesionados, jovens como você, que não podem mais trabalhar, porque tem sequelas para o resto da sua vida, certo? Não pode carregar uma máquina fotográfica dessa, porque já está lesionado o seu pulso, está lesionado o seu braço, a sua coluna, e gente nova que não tem 10 anos trabalhando. O ritmo da produção ele é tão frenético, tão veloz, que lesiona a nossa juventude, né? Então, nós temos de ter política também para amparar esse trabalhador, nós temos de ter política para que chame na responsabilidade esses empresários que lesionam e abandonam esse trabalhador, né? Então tem não só a gente pensar a questão do desenvolvimento industrial do nosso estado, nós temos de pensar na qualidade de vida, por exemplo, que esse distrito industrial deixa para o nosso estado, né? E a Zona Franca ela foi capturada pelos governantes para que fique só na cidade de Manaus, certo? Nós queremos estender a industrialização para todo o nosso estado. Eu falei só de uma possibilidade da industrialização, que foi a do pescado. Nós temos o gás, que é uma matriz energética, certo? Que nós poderíamos utilizar a industrialização do gás, certo? Está aqui no nosso estado. Nós poderíamos utilizar uma outra indústria, que seria a industrialização de remédios, de perfumes. As multinacionais fazem isso. Já existe a biopirataria, né? Então, por quê? Porque nós não temos governo sério, governos que pensem na nossa gente mesmo, de verdade, que pense no modelo econômico e que ele venha favorecer o desenvolvimento social, o desenvolvimento cultural, com qualidade de vida, com boas condições de trabalho, né? Então, eles ficaram muito prisioneiros, nossos governantes, desse modelo de desenvolvimento, certo? E esqueceram as outras cidades, certo? Esqueceram que a gente tem a potencialidade de ter a indústria nossa, de base mesmo, certo? Financiada e administrada por nós. E no nosso governo nós pensamos que toda essa indústria que a gente pensa em desenvolver, que ela seja estatal. Nós não queremos entregar a nossa água, nós não podemos entregar o nosso pescado, a nossa riqueza mineral para a iniciativa privada. Sabe por quê, Luiz? A iniciativa privada, o patrão, o empresário, ele pensa no lucro, certo? Ele não tem a preocupação com as consequências ecológicas, ele não tem a preocupação com a qualidade de vida das pessoas, ele não tem preocupação, certo? O estrago que ele pode causar à nossa fauna, à nossa flora, certo? Então, só um governo, certo, dos trabalhadores, um governo e com uma administração da economia voltada para esse desenvolvimento, nós vamos ter um estado muito melhor, certo? Muito melhor, né? E para isso nós precisamos dizer para quem nós vamos governar, né? Então nós achamos que nós temos de ter lado. Hoje, até hoje, o nosso estado foi governado na ótica do capitalismo, na ótica do lucro, certo? Nós queremos ter um governo na ótica do social, na ótica do socialismo, na ótica da administração pública pelos conselhos populares, na ótica da administração pela classe trabalhadora. Sabe por quê? Do alfinete, cara, ao avião,
somos nós que produzimos, cara, certo? E por que nós não podemos governar, certo? Se nós que produzimos toda essa riqueza, por que nós vamos entregar, certo, o futuro de gerações na mão das pessoas que estão preocupadas só em ficar rico, só aumentar as suas empresas, dos seus amigos? Nós temos de inverter hoje essa forma de governar. E aí nós estamos lançando, né, o nosso projeto, nós estamos lançando aí o Zé Maria presidente. Nós pensamos para o Brasil a mesma coisa, nós pensamos que a nível nacional nós temos que romper o pagamento da dívida, que mais de 40% dessa dívida é entregue na mão dos banqueiros, né? Tem todo um estudo elaborado que boa parte dessa dívida o Brasil já sanou, não deve nada, né? E aí nós teríamos mais recursos para investir em saúde, educação, nos serviços públicos de modo geral. Perfeito. Perfeito. Então, vamos chegar nessa parte final, onde você pode pegar e ter as suas considerações finais e de alguma forma conversar com as pessoas que estão nos acompanhando pelo Trânsito Manaus, que você possa ter uma conversa com elas onde você possa falar um pouco mais pessoal. Certo. Beleza. Em nome do PSTU, eu quero agradecer aí a iniciativa de vocês. Já falei, eu acho muito legal isso que vocês fazem, porque eu acho que vocês são jovens que uma hora dessa vocês poderiam estar pensando em estar brincando, estar curtindo a vida, né? Mas não, vocês estão preocupados, certo, com a vida das pessoas, vocês estão preocupados aí com o cotidiano, né? Então eu acho isso legal, eu acho que é uma iniciativa excelente. E eu agradeço esse espaço aí que vocês dão para o nosso partido, para mim pessoalmente. Eu quero dizer que a minha candidatura ela não é um projeto particular meu, certo? Ela não é uma vontade de eu querer ser governador, porque a gente sabe que quem chega no governo vira um homem rico, poderoso, certo? O nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é entregar o conhecimento que o nosso partido tem, que a nossa militância tem, para que a gente possa governar diferente o nosso estado, certo? Eu falei que a gente hoje é governado na ótica dos empresários e dos capitalistas. O nosso projeto do governo é o inverso, certo? Hoje na forma de governar. Nós pensamos que a classe trabalhadora, nós temos capacidade sim de governar o nosso estado, que as pessoas, elas compreendem, elas entendem da necessidade da transformação que tem de ter hoje na administração pública, certo? Então, a nossa candidatura é para colocar a serviço das pessoas que querem mudar, as pessoas que quiserem ver um estado diferente, as pessoas que quiserem ver de verdade um investimento na saúde, na educação, na moradia, nas condições de vida com qualidade, certo? Vai votar no PSTU, certo? Vai votar no Herbert Amazonas, né? Vai votar no projeto socialista, vai votar no projeto que vai revolucionar, na verdade, a forma de governar no nosso estado. As pessoas que acham que estão bem, que a vida está maravilhosa, que a saúde está legal, que o transporte, que a vida deles está legal, certo? Continua votando aí em quem governa a gente 32 anos, certo? Então, o objetivo é a gente demarcar. Até aqui, nós fomos governados pelas empresas, pelas multinacionais, pelos banqueiros, pelo agronegócio, certo? Então nós temos um projeto diferente. E por isso que a gente pede o voto das pessoas, quem escutou essa entrevista. Aqui eu não inventei nada, isso tudo faz parte de um plano de governo, debatido entre os trabalhadores, né? Não é carta da manga, né? Nós temos a capacidade de dirigir de verdade e administrar o nosso estado, com a ajuda dos trabalhadores, com a ajuda da juventude e de vocês também, que nós vamos chamar e querer saber a opinião de como nós vamos fazer determinadas discussões. Nós queremos envolver o conjunto da sociedade para discutir o orçamento público, discutir como é que nós vamos gastar o dinheiro que é produzido por nós. E valeu e muito obrigado. Então, eu agradeço imensamente, Herbert, e agradeço também a você
Essa e outras entrevistas que você queira saber dos outros candidatos, basta acessar youtube.com/Trânsito Manaus. Herbert, muito obrigado.